Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a mudança no escopo do plano de investimentos da Brava. Então, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui no comentário que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. Conclusão, achamos o evento negativo para o case da Brava. Tá? O que acontece? Só para contextualizar com vocês, por volta da segunda quinzena de dezembro, mais especificamente no dia 23 de dezembro, começaram a sair esses rumores da Brava querer vender, né, parte dos seus ativos, e um dos ativos a serem vendidos era o campo do Polo Potiguar, que por sua vez é o campo mais expressivo da empresa, né, é o mais relevante, é o maior. E o preço rumorado foi de 2 bilhões de dólares. Tá? E por que eu considerava essa notícia muito positiva? Porque quando você olha o preço de mercado da Brava, cara, é de, sei lá, 1,5, 1,6 bilhões de dólares, enquanto que somente um dos seus ativos, ainda que o mais relevante, ele valeria muito mais do que isso. Então, assim, seria muito natural o destravamento de valor, iria resultar numa empresa com a dívida com caixa líquido, ou seja, a dívida seria praticamente zerada, e uma empresa com alguma produção dos seus demais ativos, né? E eis que eles mandam um fato relevante alterando essa proposta, né? E aqui vamos para o mérito, né, do que eu acho, né? Aí aqui eu começo aqui. Tem todo um texto aqui que eu vou pedir para vocês lerem depois, para deixar o texto mais dinâmico, eu vou avançando aqui, tá? E qual é a grande questão aqui? Aí eu explico a questão da frustração, aí eu explico que, poxa, o ativo era 2 bilhões, maior do que o valor de mercado da empresa, isso aqui tudo já falei, a venda exclusiva do Polo Potiguar destravaria valor, isso aqui tudo já falei. Mas assim, qual foi o ponto que me deixou ressabiado? É esse daqui. Como é que não acharam comprador tendo em vista a avaliação do ativo? Para quem não sabe, todo ano existe a certificação de reserva das empresas de petróleo. Tá bom? Dessas empresas júniores, a 3R, PetroRecôncavo e a Prio, eles fazem uma certificação de reserva dizendo qual é o volume recuperável, mas também o plano de investimentos esperados para recuperar aquele determinado volume, e eles dão ali uma série de cenários, de custos. Então, assim, é uma ferramenta muito importante para a gente ter a avaliação do ativo. E dentro dessa certificação, a própria certificadora faz uma avaliação daquele ativo, tá bom? Considerando as curvas de produção, os volumes, os investimentos esperados e por aí vai. Então, quando você olha, e os analistas usam essas ferramentas, tá? Para fazer cenários, para utilizar curvas de preços diferentes, enfim, é uma ferramenta muito importante e balizadora que os analistas fazem suas avaliações, mas a própria empresa fornece uma avaliação feita por ela, tá? E aqui, ó, esse daqui é o sumário, é o resumo dessas avaliações, tá? Para quem chegou agora, isso aqui, 1P, 2P, 3P, é o volume recuperável esperado, tá? Esse aqui, 1P, é o volume mais conservador de todos, o 2P é o intermediário e o 3P seria o cenário otimista. Então, quando a gente fala desse ativo ser vendido por 2 bilhões de dólares, perceba que a gente está falando por 2 bilhões de dólares e a gente pega essa matriz de avaliação, perceba que ele fica próximo ao cenário mais conservador possível, tanto em volume esperado, quanto na taxa de desconto. Então, o que eu pensei na época? Poxa, não é possível que, se o ativo ele está sendo precificado ao pior cenário, com as piores premissas possíveis, ela vai encontrar comprador, correto? E muito pelo contrário, eu achava até que teria alguma competição para adquirir isso aqui. Então, ao invés de ser 2, talvez 2.2, 2.3, 2.4, e o sujeito que comprasse esse ativo, ele tentaria fazer o quê? Operar melhor o ativo para destravar esses valores aqui, seja de volume ou, enfim, uma taxa de desconto mais suave. Então, assim, se não encontra comprador nesse valor aqui de 2 bi, qual é o meu receio? É que o ativo não tem as premissas contidas na última avaliação. E isso, infelizmente, não é incomum. Por quê? Porque
eu não sei se vocês vão se recordar, mas ali há uns 2 anos atrás, a PetroRecôncavo, ela divulgou um fato relevante, exatamente relacionado às certificações de reserva, dizendo que para recuperar aquele volume, o investimento esperado ia ser muito maior. E assim, eu lembro que as ações da PetroRecôncavo estavam na casa dos R$ 30, pô, foram abaixo, caíram 15% no dia. Então, assim, é uma coisa muito sensível e que, eventualmente, pode ser que mude para pior, né, de um ano para o outro. Isso já aconteceu. Já aconteceu com a Prio exatamente o contrário, dos números serem muito melhores do que aquela certificação do ano anterior. Tinha mais volume, o investimento esperado era melhor. Mas, assim, existem surpresas a serem guardadas em uma certificação de reserva, tá? E a gente tem que ficar de olho nisso daqui. Então, assim, se aquela quantidade de interessados foram ali no data room, analisaram o ativo e ninguém quis comprar, qual é o meu receio? É que no final do dia, aqueles volumes recuperáveis, aqueles investimentos, aqueles custos para destravar valor nesse ativo, eles estejam talvez muito otimistas, tá? Então, eu achei negativo, tá? É isso que eu quero dizer, tá? E quando é que a gente vai saber o quão realista eram aqueles números da última certificação? É na próxima certificação, que deve ocorrer em breve, tá? Muito possivelmente ali no final de março. Geralmente eles reportam exatamente no primeiro trimestre, todas as empresas. A Petrobras já reportou acho que em final de dezembro, início de janeiro, a gente já escreveu um relatório sobre isso, e a Recôncavo, a Prio e a Brava vão republicar certificações de reserva, geralmente nesse primeiro trimestre de 2025, tá? Então, é isso, é ruim, eu fiquei ressabiado, primeiro, porque não existe o evento em si, e segundo, porque em termos fundamentais corre o risco dos números serem mais conservadores do que aqueles que estão sendo considerados na certificação de hoje. Acho que essa é a mensagem que eu quero dizer. Mas assim, em compensação, eles querem... Agora vamos olhar pelo lado positivo, né? Estou aqui, né, trazendo muita notícia pesada, mas vamos falar de coisa boa. Existe um outro ativo que eles querem vender, que é o Polo Recôncavo, que é exatamente aquele ativo que está no estado da Bahia, que é um ativo que, exatamente por estar longe do núcleo da empresa, ele talvez não teria tanta sinergia operacional quanto os demais polos da empresa, tá? E outra coisa também, ele tem ali uma proporção maior de gás, como vocês bem sabem, o petróleo ele é mais valioso que gás, então assim, desinvestir esse ativo às vezes faria até mais sentido do que o Polo Potiguar. E quando a gente traz aqui as certificações de reserva, então a gente está falando aí de se a gente considerar o pior cenário, a gente está falando de um ativo aí que deve ser vendido, em teoria, por pelo menos 500 milhões de dólares, tá? Então, assim, tendo em vista o valor de tela do papel, é muito bom, tá? Reduz a dívida, aquela coisa toda, mas, obviamente, por uma questão meramente aritmética, é um valor menos expressivo que o do Polo Potiguar, tá? Então, assim, vamos ver aqui patamar sai, mas não quer dizer que os planos de investimento eles simplesmente não vão acontecer. Tá? E a empresa disse que, num fato relevante, as propostas devem ser recebidas até abril de 2025. E outra coisa também que eu coloquei no dia de ontem, né, e acabou tendo uma notícia nova no dia de hoje, que é, do ponto de vista operacional, a empresa parece ter saído daquele lamaçal lá de dezembro, quando os campos pararam de produzir, etc., e eles já retornaram. Tá? Então, assim, quando a gente olha aqui na ANP, eles te dão lá a produção diária, ativo por ativo. Então, quando a gente pega o polo de Papa-Terra, tá uma produção super estável, desde que ela retornou ali na última semana de dezembro, ele ficou tá meses praticamente sem trazer nenhuma notícia ruim, tá? Então, assim, tá com uma produção bem interessante. Quando a gente pega aqui o último dia publicado de fevereiro, ele tá no topo, né, da produção, né? Então, isso é algo que parece ser muito interessante. E o Campo de Atlanta também, ele está ali no topo da produção em relação às médias históricas dos meses anteriores. Tá? E quem olhou ali os dados de produção publicados no dia de hoje, a empresa deu alguns guides interessantes, né, falando de novas competições, de novas conexões de poços dentro desses ativos. Então, assim, a gente imagina que para esse primeiro semestre a gente vai ter uma produção ainda mais interessante do que aquela que a empresa tem apresentado historicamente. Então é isso, né? Eu tô falando pra caramba aqui, mas pro final do dia, para demonstrar que, cara, eu tô ressabiado, né? Vamos ver o que a certificação de reserva nos guarda. A empresa perde um gatilho interessante de valor. Existem outras possibilidades, né? O sonho não acabou aqui, quando a gente olha aqui para o Polo Recôncavo. Tem a questão da produção,
Então, assim, ainda não é um case para desistir, vender e seguir em frente, né? Mas eu acho assim que assim, a decisão de venda está muito relacionada ou o ativo está muito caro, ou você ter uma destruição absoluta de valor de tal ponto que você não vai ter mais a recuperação daquilo, né? Então, assim, acho que ainda é cedo para abandonar o case. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloque aqui embaixo e até a próxima.